a gente tem visto que Deus escolhe os fracos, né, com as suas limitações. E eu dou graças a Deus, mesmo com as minhas limitações, Deus nos concedeu estar aqui nessa manhã com os irmãos. É um prazer. E vendo aqui o testemunho da nossa irmã, que gigante que se levantou. Mas a vitória veio do Senhor. E nessa manhã eu quero falar com nós, queremos compartilhar, nós vamos aprender, eu e vocês, sobre vencendo nossos gigantes. Nós vamos falar sobre uma luta entre um jovem pastor de ovelhas, e um guerreiro gigante, Davi e Golias. Imagine lá, de um lado, Davi, de outro lado, Golias. Davi, pastor de ovelhas, como já disse a vocês, tinha uma boa aparência, de pouca idade, uma estatura mediana, ruivo, era músico, olha só, corajoso, adorador, fiel, a sua arma, sua funda, a sua tiradeira e, sobretudo, a dependência que ele tinha do nosso Deus Todo-Poderoso. Vou passar um vídeo pra gente, porque eu pensava que funda era como se fosse um estilingue assim. É parecido, né? Mas na época era feito com 2 tiras de couro, um pedaço maior de couro, onde o lançador soltava uma das pernas e aquela pedra ia com maior velocidade, era bem velocidade. E aí eu vi um vídeo em que foi demonstrado essa arma de guerra de Davi. Vamos ver? Viu só? Então era uma arma mesmo, não? E aí a gente vê do outro lado, Golias. Eu não trouxe as imagens, mas vocês vão me imaginar. Um gigante assustador, forte, arrogante, de quase 3 metros de altura e um forte guerreiro. Ele usava um capacete de bronze e uma armadura, uma couraça de bronze que pesava cerca de 60 quilos. A sua lança, cerca de 7 quilos. Ele era do exército dos filisteus e era inimigo de Deus e dos israelitas, povo de Deus. Olha, gente, nós estamos lendo a Bíblia, né? Todo mundo está lendo aí os textos que estão mandando aí do Novo Testamento? Que bom, né? Mas hoje nós vamos ler um capítulo inteiro do Antigo Testamento, tá? Vamos prestar atenção, não durma, para a gente ter contextualizado toda a história, para a gente falar aqui nesta manhã. Vamos ver? Eu até gravei, para não cansar minha voz, que às vezes ela falha, para a gente prestar atenção. Vamos lá ouvir 1 Samuel 17? 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram-se suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam Éfes-Danim entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava candeleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E se perder, e se puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos
apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matar. Quando Eliabe, o mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras de um urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra
mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gade, até as portas de Ecrón. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrón. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Até aí.